gente. Vejam como essa gente viveu. Fíjense lo que este mensaje vino a hacer. Vejam o que essa mensagem veio fazer. En el mensaje de la fiesta de las trompetas, Na mensagem Festa das Trombetas, dice Dios allí mediante su mensajero, Deus disse ali através do seu mensageiro, denominaciones ataron al Espíritu Santo. as denominações amarraram o Espírito Santo. Pero este mensaje lo ha liberado. Mas esta mensagem os libertou. Vimos lo que el mensaje hizo en el mensajero, ¿cierto? Nós vimos o que a mensagem fez no mensageiro. ¿Cuántos creen que él fue el primer grano maduro de este mensaje? Quantos creem que ele foi o primeiro grão que madurou nesta mensagem? Yo creo que lo fue. Eu creio que ele foi. Y luego Cristo meció a este hombre en la presencia de Dios y del pueblo. Então, Jesus Cristo balançou este mensageiro na presença de todo o povo, Como Aarón lo hacía en la fiesta de las cosechas. como faziam nas festas das colheitas. En la primera cosecha Na primeira colheita, a primícia, se ofrecía una ofrenda, era feita uma oferta, una primicia de las cosechas. a primícia das colheitas, Y se decía, e se dizia: así como fue esta cosecha, assim como foi essa colheita, que sea la próxima cosecha. assim também seja a próxima colheita. Entonces hacemos una pregunta ahora. Então fazemos uma pergunta agora. ¿Estamos viendo el efecto de ese mensaje en la vida de la gente hoy? Estamos vendo o efeito desta mensagem na vida das pessoas hoje? ¿Qué es lo que vemos en el mensaje hoy? O que vemos na mensagem hoje? Mucha gente llena de ¿qué? De conocimiento. Muitas pessoas cheias do quê? De conhecimento. Recuerda el mensaje, remembranzas. Lembre-se da mensagem Recordações. Aquel hombre de Dios. Aquele homem de Deus. Porque Dios envió a Juan el Bautista Porque Deus enviou João Batista con un objetivo. com o objetivo, Amén. Lo envió con un plan específico. enviou com um plano específico. A preparar a un pueblo Preparar um povo para encontrarse con Jesucristo. para se encontrar com Jesus Cristo. Fue un pueblo que escuchó a Juan el Bautista. Foi um povo que escutou a João Batista. Y cuando Juan el Bautista fue consultado, Então, quando João Batista foi consultado, nunca se apuntó a sí mismo, ele nunca apontou para ele mesmo, sino él apuntó a aquel que viene detrás de mí. mas apontou para aquele que vinha após ele. Es antes de mí. É antes de mim. En medio de ustedes hay uno que no conocen. Há no meio de vocês um que vocês não conhecem. Déjenme leerlo, por favor. Deixa eu ler isso, por favor. En el mensaje la voz de Dios en los últimos días. Na mensagem, a voz de Deus para no último dia. Ahora nos damos cuenta que ellos establecen la norma. Agora nos damos conta que eles estabelecem a norma. Y se han fijado que nuestros jóvenes han llegado a ser Rickys y Elvis. E se tem, vocês viram que os nossos jovens têm chegado a ser Ricks e Elvis? Si ustedes tienen un hijo llamado así, Se vocês têm um filho chamado assim, cámbieselo rápidamente. mudem esse nome rapidamente. Llámelo 1 o 2 o algo así. Chame um ou dois ou algo assim. Eso es horrible. Isso é horrível. Dicen, Dizem. ¿qué importancia tiene el significado del nombre? Que importância tem o significado de um nome? Bueno, seguro significa algo. Bom, seguramente significa algo. Su nombre caracteriza su vida. Seu nome caracteriza a sua vida. Ahora, hermano, usted está en numerología. Irmão Brano, agora, você está em numerologia? No estoy. Yo estoy en así dice el Señor. Não, eu estou no assim diz o Senhor. ¿Por qué fue que cuando Jacob dice, él vivió según su nombre? Porque foi quando Jacó, ele viveu segundo o seu nome, Como engañador, como enganador, suplantador, suplantador, Jacob. Jacó. Y cuando Dios lo cambió a él, E quando Deus então mudou, él cambió su nombre. quando Deus mudou ele também mudou o seu nome. Dios cambió el de Saulo a Pablo. Deus mudou de Saulo para Paulo. Amén.
De Simón a Pedro. De Simão para Pedro. Seguro que sí tiene que ver algo. Seguro que tem algo a ver. Y Ricky y Elvis, tales nombres como esos, son los nombres americanos modernos. Rickys e Elvis, nomes desse jeito, são nomes americanos modernos. Aquí vienen, los cuales arrojan al niño automáticamente, directamente dentro de eso. ¿Ven lo que quiero decir? Os quais, esses nomes, né, os quais lançam o menino automaticamente, diretamente dentro disso. Vem o que eu quero dizer? Amén, hermanos. ¿Entendieron esto? Amém, irmão? Vocês entenderam isso? Amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Houve um homem de Deus, o qual se chamou João. Hubo un hombre de Dios aquí, el cual se llamó João Batista. Houve um homem de Deus aqui que se chamou João Batista. Su nombre caracterizó su vida. Seu nome caracterizou a sua vida. Pero él apuntó a Jesucristo. Mas ele apontou a Jesus Cristo. Él preparó a un pueblo para el encuentro con Dios. Ele preparou um povo para o encontro com Deus. Nunca se apuntó a sí mismo. Nunca apontou ele mesmo. Apuntó a su Señor. Apontou ao seu Senhor. Apuntó a su amo. Apontou ao seu amo. Un día los discípulos de Juan el Bautista Um dia os discípulos de João Batista escucharon que los discípulos de Jesús, que Jesús hacía más discípulos que él. Ouviram que Jesus fazia mais discípulos do que João. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? E sabe qual foi a resposta de João Batista? El que tiene la esposa es el esposo. O que tem a esposa é o esposo. Ustedes me escucharon decir eso. Vocês escutaram dizer isso. Y escucha Juan, el hombre no puede recibir nada si no le puede dar del cielo. E disse João: o homem não pode receber nada se não receber do céu. Él reconocía su lugar en el cuerpo de Cristo. Ele conhecia o seu lugar no corpo de Cristo. Yo pregunto hoy si reconocemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Eu pergunto: vocês conhecem, nós conhecemos o nosso lugar no corpo de Cristo? Si reconocemos nuestro lugar en el cuerpo local. Se conhecemos o nosso lugar no corpo local, ¿Sabes por qué a veces hay tantos problemas en el cuerpo local? sabe por que existem tantos problemas no corpo local? Porque la gente no sabe su posición. Porque as pessoas não conhecem a sua posição. Apocalipsis, el libro de símbolos. Apocalipse é a mensagem Fíjense en de esos símbolos. nombres. Fíjense en esos nombres. Fíjense. Põe atenção nesses nomes. Todos esos nombres de la Biblia tienen un significado. Todos os nomes da Bíblia têm um significado. Cuando usted ve un nombre en la Biblia, ese significa algo. Quando você vê um nome aqui na Bíblia, e esse nome significa algo. Cuando las mujeres de Israel dieron a luz a los 12 patriarcas, Quando as mulheres deram a luz aos 12 patriarcas, cada una de esas madres al tener a sus hijos mientras gemían cada uma dessas mães, enquanto tinha seus filhos e enquanto gemiam, y nacían sus hijos, les daban nombres a sus hijos. e quando nasciam seus filhos, davam nome a seus filhos. En el gemido, Nos gemidos, amén, de dónde nacemos hoy nosotros. de onde nascemos nós? Del Espíritu Santo, Do hermano. Espírito Santo, irmão. De ese gemido invisible. Esse gemido invisível. Diácono, Diácono, pastor, pastor, cantor, cantor, músico, evangelista, evangelista, síndico. administradores. Amén, hermanos. Amén, irmão. El Espíritu Dios nos engendra O Espírito de Deus nos gera. porque estamos en su pensamiento de Estamos no seu pensamento antes da y fundação do mundo. fuimos expresados en esta edad con un propósito E fomos expressados nessa idade com um propósito. de glorificar su santo nombre. Para glorificar o seu santo nome. Vean esto aquí. Então vejam isso aqui. Dice, los mismos quejidos que producían Os mesmos gemidos que produziam significaban la naturaleza del niño significava a natureza do menino. y el lugar donde finalmente se establecería. E o lugar aonde finalmente se estabeleceria.
cada gemido, Cada gemido amén, era bajo el poder del Espíritu Santo. era debaixo do poder do Espírito Santo. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Quantos estão me seguindo nessa noite? Estamos apuntando a algo específico. Estamos apontando para algo A nuestro específico. gran Señor Jesucristo. A nuestro gran Ao nosso grande Senhor Jesus Cristo. Escuchen los versículos. Escutem os discípulos. Dice Diz Juan 3:22. João 3:22. Después de esto, Depois disso, vino Jesús con sus discípulos foi Jesus com seus a discípulos la tierra de Judea para a terra da y Judéia estuvo allí con ellos. e estava ali com eles E e bautizava. batizava. Juan bautizaba también en Enón, Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Estaban espantados. Estavam espantados. Estaban viendo que ya como que su maestro no tenía la misma fama de antes. Estavam espantados porque o seu mestre não tinha a mesma fama que tinha antes. ¿Desde cuándo el evangelio se mide por fama? Desde quando o Evangelho é olhado pela fama? Eso no tiene nada que ver. Isso não tem nada a ver. Esto es la voluntad de Dios. Essa é a vontade de Deus. Entonces respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo. Ahora está aquí instruyendo a sus discípulos para que entiendan el tiempo y sazón en que están viviendo. Agora ele estava aqui instruindo os seus discípulos para que entendessem o tempo e a estação em que eles estavam vivendo. ¿Les recuerda eso algo? Isso faz você recordar algo? Ahora le estoy haciendo la pregunta a esta iglesia local. Estou fazendo a pergunta a esta igreja local. ¿Les recuerda eso algo a ustedes? Vocês recordam disso? Todas las preguntas que a veces le hacían a él también. Todas as perguntas que faziam a ele também. Y cómo él procuró enseñarle a la iglesia el tiempo y sazón en que estamos viviendo. E tratou de ensinar a igreja o tempo e a estação em que estamos vivendo. Los discípulos estaban como medio alterados. Os discípulos estavam meio alterados. No entendían qué ocurría. Não entendiam o que estava Y acontecendo. él les comenzó a explicar a ellos entonces: Então ele começou a yo explicar a no eles: soy el Cristo, eu não sou o Cristo, sino que soy enviado delante de él. mas sou enviado adiante dele. ¿Qué privilegio fue ese de Juan? Que privilegiado foi João. Entre los hombres nacidos de mujer no hay Entre os otro homens mayor que nascidos él. de mulher, não há outro como ele. Introdujo la palabra hecha carne. Introduziu a palavra feita carne. Nadie más hizo eso. Ninguém mais fez isso. Amén, hermano míos. Amém? Ahora, vea aquí ahora. Veja isso aqui agora. El que tiene la esposa es el esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye celosa. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue.
é necessário que ele cresça e que eu diminua. ¿Por qué estoy hablando estas cosas hoy? Por que estou falando essas coisas Porque hoje? hay que entender el tiempo y sazón en que estamos viviendo. Porque temos que entender o tempo e a estação na qual estamos vivendo. Mucha gente está viviendo cualquier asunto. Muitas pessoas estão vivendo qualquer assunto. Por lo menos hay gente del mensaje que están con el espíritu de Sardis encima. Que están con el espíritu de Sardis. Muitos estão com o espírito ainda da idade de Sardes. Amén. Están con ese espíritu encima. Estão com esse espírito Encima de em ellos. cima deles O en ellos. ou neles. No estoy hablando Não estou falando, de las denominaciones. não estou falando da denominação. De los ciclos del mensaje estoy hablando. Estou falando dos Se lo voy ciclos a da leer. mensagem. Vou ler, ¿Cierto? certo? Dice, cada iglesia cree que es la verdadera, Cada igreja acredita que ela é a verdadeira, o cuando menos la parte más pura y verdadera de la iglesia. ou quanto mais a parte mais pura e verdadeira da igreja, ou quanto menos a parte mais pura e verdadeira da igreja. Entre tanto se persiguen mutuamente con el odio más entonado. Entretanto, se perseguem mutuamente com um ódio mais forte. No hay esperanza de reconciliación entre ellas, Não existe esperança de reconciliação entre elas, porque le hacen frente a la enemistad con enemistad, porque combate a inimizade com inimizade. irreconciliable. São amizade irreconciliável. De la misma Biblia inventan sus diversos credos, Da mesma Bíblia inventam seus diversos credos. y estos son sus fortalezas y baluartes detrás de los cuales se fortifican. E essas são suas fortalezas e baluartes das quais ficam atrás e se Y fortificam. allí resisten todo ataque. E ali resiste todo ataque. ¿Bien, hermanos? Y si eso no es cierto hoy, E se isso não é certo hoje, en los ciclos de este mensaje, nos círculos desta mensagem, donde vemos a unos que se creen más limpios que otros que alguns acreditam que são mais limpos que os y outros, mejores que otros, e melhores que os outros, y que tú estás errado y yo estoy bien. e que você está gelado e eu estou bem. Y yo hago la pregunta, ¿eso fue lo que Dios nos envió mediante el mensajero de la última edad? Essa pergunta eu faço. Foi isso que o mensageiro nos enviou nesta última era? Él nunca hizo eso. Ele nunca fez isso. Él apuntó a otra cosa. Ele apontou para outra coisa. Y aquí está Juan el Bautista ahora. Agora aqui está João Batista. Él está hablando a sus discípulos de qué está ocurriendo en estos momentos. Ele estava falando para seus discípulos daquilo que estava acontecendo naqueles momentos. Es muy fácil ver lo que ocurrió, É fácil você olhar e ver aquilo que aconteceu lo que viene, e o que vai acontecer. pero lo que está ocurriendo en nuestros medios y alrededor, muy poca gente lo capta. Mas aquilo que está acontecendo agora no nosso meio, poucos captam. Y allí está Juan el Bautista, E aqui estava João Batista instruyendo a su pueblo instruindo o seu povo y diciéndole a ellos qué estaba ocurriendo en sus medios. e dizendo a eles o que acontecia no meio deles. Él fue que anunció: en medio de nosotros está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ele foi quem disse e anunciou: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado Su do mundo. aventador está en su mano. Seu Pai está em sua mão, Limpiará su era limpará a sua eira y llevará el trigo al qué? Al granero. e levará o trigo aonde? Para o celeiro. Juan anunció estas cosas. João anunciou essas coisas. Ahora, él dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Mas ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Ahora, observen a un hombre de Dios cuando sabe su posición. Observem ao homem de Deus quando ele sabe a sua posição. Un hombre colocado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Um homem colocado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Que él sabe que tiene que cumplir con ese objetivo. Que ele sabe que tem que cumprir com aquele objetivo. Amén, hermanos. Escuche lo que él dijo en el
versos más arriba, el que tiene la esposa es el esposo. Vejam o que ele diz no verso mais acima: o que tem a esposa é o esposo. Y el amigo se goza con escuchar la voz del esposo. E o amigo se alegra ao escutar a voz do esposo. Él estaba explicando a sus discípulos. Ele estava explicando aos seus discípulos: La hora está aquí a la a mano. hora está aqui a mão. El Cristo está entre nosotros. Cristo está entre nós. Amén. Él apuntó siempre a eso. Ele sempre apontou para isso. Con razón el mensajero habló y dijo, la presencia de Dios no reconocida. Por isso o irmão Branham nos falou: a presença de Deus não reconhecida. Porque Dios está en nuestros medios. Porque Deus está em nosso meio, Quiere llenarnos, quer nos encher, quiere ungirnos. quer nos ungir, Pero nosotros a veces estamos con nuestras ideas propias. mas às vezes estamos com nossas próprias ideias. Y escucha, hermano, Dios nunca va a honrar mis ideas ni sus ideas. No, hermano mío. E lembre-se, irmãos, Deus nunca vai honrar as tuas ideias ou as minhas ideias. Dios solamente va a honrar su palabra. Deus somente honrará a sua palavra. Él va a honrar eso solamente. Somente isso Ele honrará. No doctrinas y credos, ideas y cosas. Não doutrinas, credos, ideias Mas e Él coisas. solamente va a honrar su palabra. Mas somente honrará a sua palavra. Y escuchen, recuerden, remembranzas, aquel hombre de Dios Escute, recordações, lembranças. Aquele homem de Deus, tenían que ver a João Batista eles tinham que ver João Batista. cuando estaba delante del hombre de Dios. Quando ele estava diante de um homem de Deus, Él podía reconocer la voz de papá. ele sabia reconhecer a voz do papai. Y él saltaba como un niño E ele saltou como uma criança en la presencia del Señor. na presença do Senhor. Cuando escuchaba el Espíritu de Dios en medio de un hombre, Quando escutava ele o Espírito de Deus num homem, él saltaba de gozo. ele saltava de Y alegria. los jóvenes en la iglesia, Os jovens na igreja, cuando vieron eso en la iglesia, quando vejam um jovem na igreja, sí, los jóvenes cuando vieron un video de eso en la iglesia, os jovens na igreja, quando viram um vídeo desses, se gozaban viendo a ese anciano noble se alegravam ao ver esse ancião tão nobre, saltando como un cordero saltando como um cordeiro, delante de la presencia de Dios, diante da presença de Deus. no con la música, Não com a música, con la palabra del mas Señor. com a palavra desta hora. Ay, hermano Dios. Amém, meus irmãos? Así que vean qué tipo de hombre estuvo entre nosotros. Então vejam que tipo de homem esteve entre nós. Juan el Bautista instruyó a sus discípulos, mírenlo a él. João Batista instruiu seus discípulos: olhem para ele. No me metan a mí en el cuadro. No me metan a mí en el cuadro. Não me coloquem também nesse quadro. El que tiene la esposa es el esposo. Porque quem é a esposa é o esposo. ¿Cuántos lo creen así? Quantos creem dessa forma? Amém? Así que fíjense eso aquí. Então olhem para isso Es aqui. necesario que él crezca, pero que yo mengue. É necessário que ele cresça, mas que eu diminua. Los discípulos estaban como preocupados. Os discípulos estavam tão como preocupados. A mí me gusta hablar el mensaje de tal forma, Eu gosto de falar da mensagem de tal forma traerlo al hoy de nuestras vidas. para trazer hoje para nossas vidas. Yo puedo agarrar este libro Eu posso tomar este livro y leerlo allí en la iglesia local de Panamá. e ler ali na igreja de Panamá. Pero si el Espíritu Santo de Dios no me instruye Mas se o Espírito de Deus não me instrua para aplicar eso para aplicar isso y ver dónde lo mismo está ocurriendo en la iglesia local, e ver o que está ver, escrito aqui e como está ocorrendo da mesma forma na igreja local, será simplemente puro conocimiento humano. então será puro conhecimento humano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. No es una historia. Não é somente uma história. Eso es hoy. Isso é para hoje. Este mensaje vino a restaurarnos. Esta mensagem veio para nos restaurar. Juan apuntó al Cristo. João apontou para Jesus Y Cristo. Juan dijo E João disse lo que el Cristo iba a hacer. o que Cristo ia fazer. Dice que Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ele nos batizará com o Espírito Santo e fogo. El nuevo nacimiento. Novo nascimento. Amén. El bautismo
bautismo te coloca en el cuerpo igualmente también. O batismo do Espírito Santo te coloca no corpo da mesma forma. Te pone a funcionar correctamente Te faz você operar corretamente, y en armonía con el resto del cuerpo. em harmonia com o resto do corpo. Como siempre he dicho, Como sempre disse, mire su cuerpo, olhe seu corpo, distintos miembros, distintos membros. pero todos funcionan ¿para qué? Mas todos funcionam para quê? Para el beneficio del cuerpo nuestro. Mas todos trabalham para o benefício do nosso corpo. Si usted se golpea con un martillo en su dedo, Se você bate um martelo no teu dedo, observe cómo todo el cuerpo reacciona. veja como todo o corpo reage. Usted pega un brinco, Você pega un salto, jump. você dá um salto. Usted pega un salto, Você dá um salto. abre los ojos así, Nós abrimos então os olhos assim. la boca igual, usted también ¡ah! Você também fala, ai! Todo el cuerpo reacciona a esa acción, Todo o corpo reage àquela ação, a una acción negativa. a uma ação negativa. ¿Cuánto más el cuerpo debe reaccionar a una acción correcta? Quanto mais o corpo deve reagir a uma ação correta do Espírito Santo em nós. Aunque somos distintos miembros unos de los otros, Ainda que sejamos distintos membros, um de nós, el mismo tipo de vida fluye en todos los miembros. o mesmo tipo de vida flui em todos os membros. El dedo no puede decir yo soy mejor que tu ojo, Deus não pode dizer eu sou melhor que tu, olho. ni el ojo puede decir yo soy mejor que tu pierna derecha. E o olho também não pode dizer eu sou melhor que tu, perna direita. Cada miembro es importante. Cada membro é importante. Amén. Para que el cuerpo funcione correctamente. Para que então o corpo funcione corretamente. El dedo no es más limpio que el ojo. O dedo é mais limpo que o olho. ¿Somos qué? Del cuerpo de Jesucristo. Somos o quê? Do corpo de Jesus Cristo. Somos uno del otro. Somos um do outro. Ese fue el Espíritu Santo que Dios dejó en la iglesia. Esse é o Espírito Santo que Deus deixou na igreja. De eso habló João Batista. Disso falou João Batista. Amén. Él apuntó a Jesucristo. Ele apontou a Jesus Cristo. No apuntó al hombre, Não apontou ao homem, ni a un sistema, nem ao sistema, ni a un grupo, nem ao grupo, ni a él mismo. nem a ele mesmo. Apuntó a aquel que todo lo puede. Apontou aquele que tudo pode. Aquel que llena los corazones. Aquele que olha os corações, Cambia las vidas. que muda a tua vida, Que nos hace ser como Jesucristo. que nos faz ser como Jesus Cristo. Mire la locura hoy en el mensaje. Veja a loucura hoje na mensagem. Lo que acabo de leer aquí. Aquilo que acabo de ler aqui. Unos se creen mejor que otros. Um crê que é melhor que o outro, Son más limpios que que otros. são mais limpos que os outros, Son mejores que otros. são melhores que outros. Dios nunca hizo eso, ¿verdad? Deus nunca fez isso. No, hermanos míos. Não, meus irmãos. Escuchen, por favor. Escute isso aqui, por favor. Déjenme aquí, buscar aquí. Deixa eu ver aqui. Perdón. Amén. Bien, bien. La revelación genuina A revelação genuína es Dios é Deus interpretando interpretando su propia palabra. a própria palavra, Amén. Al vindicar lo que Él ha prometido. ao vindicar aquilo que Ele prometeu. Oh, cuánto necesitamos la revelación por el Espíritu. Ó, quanto necessitamos da revelação pelo Espírito. No necesitamos una Biblia nueva. Nós necessitamos, No não necesitamos necessitamos, una Biblia nueva. não necessitamos uma Bíblia nova. No necesitamos una traducción nueva. Não necessitamos de uma tradução nova. Aunque algunas de ellas son muy buenas. Ainda que algumas delas são muito boas. Y yo no estoy en contra de ellas. Não estou contra elas. Pero lo que necesitamos es la revelación del Espíritu.
Mas o que necessitamos é a revelação do Espírito. Y gracias a Dios podemos tener lo que necesitamos. E graças a Deus que podemos obter aquilo que necessitamos. Amén. Amém. Porque Dios quiere revelarnos su palabra Porque Deus quer nos revelar Sua palavra por medio de su Espíritu. por meio do Seu Espírito. Que Dios nos comience a dar por medio de su Espíritu Que Deus comece a nos dar por meio do Seu Espírito una revelación prevaleciente y continuamente vivificante. revelação prevalecente e continuamente vivificante. Oh, si la iglesia tan solo pudiera obtener una revelación fresca. Oh, se a igreja pudesse obter uma revelação fresca Y por medio de ella llegar a ser la palabra viva manifestada. e que por meio dela possa chegar a ser a palavra viva manifestada. Haríamos las obras mayores. Faríamos as obras maiores. ¿Cuántos creen lo que estoy aquí leyendo? Quantos creem que estou lendo aqui? Haríamos las